O Ministério Javé Shammah traz até você mais uma pregação para abençoar sua vida. Nós vivemos em um mundo que nos quer afastar de Deus. De que forma? Jogando ou colocando barulho, colocando distorções na nossa vida. O que é comunicação na teoria da palavra? O diálogo é uma forma de comunicação? É ou não? É ou não? O diálogo é uma forma de comunicação. Ligar o telefone para outra pessoa é uma forma de comunicação? É ou não? O rádio é uma forma de comunicação? É um veículo, é um meio de comunicação. A TV é um veículo ou um meio de comunicação? O que é comunicação então? É a transmissão de uma mensagem. Olha para o irmão e fala assim: irmão, comunicação é a transmissão de uma mensagem. E Deus quer se comunicar conosco todos os dias. Você acredita nisso? Sim ou não? Alguém aqui já brincou de telefone sem fio? Já ou não? Já? Então, vamos fazer um telefone sem fio aqui rapidinho, tá bom? Vamos começar aqui na Louisiana. Inventa uma coisa aí, fala para Los Angeles e vai falando do jeito que tem, tá? Telefone sem fio, vai lá. Fala qualquer coisa aí, mas tem que ser rápido, não pode ficar assim, como é que é, não. Tem que falar e já fala e a outra já sai falando pro vizinho, tá bom? Vai, mais rápido, gente, mais rápido. Tá muito devagar, tem que ser mais rápido, gente. A comunicação tem que ser rápida. No mundo globalizado, a comunicação tem que ser rápida, vai. Gente do céu, o tanto vocês estão demorando para falar aí pelo que ela falou lá, demorou para falar. Tá bom. Quem chegou aí no fundo? Não, aqui. A sócia da minha mãe. Quem chegou no fundo? Mãe 2. Quem chegou no fundo? Quem falaram para vocês no seu vídeo? Jesus te ama. O que você falou no começo? Aí, viu só? Ela falou assim, Jesus te ama e está abençoando sua vida. Quem chegou lá no fundo só? Jesus te ama. Nós vivemos em um mundo, gente, que faz isso conosco. Sabe o que acontece no meio dessa comunicação toda? Aconteceram barulhos, que a gente chama de ruídos da comunicação, né? Parece que eu estou dando uma aula de faculdade, mas não é isso não. Acontecem barulhos, acontecem ruídos de comunicação. Aonde foi que a palavra toda se perdeu aqui? Aonde foi que ela se perdeu? Alguém sabe? Não dá para saber, mas ela se perdeu em algum lugar. Por quê? Porque alguém ouviu errado, porque alguém entendeu errado, porque alguém não falou tudo que tinha que falar, ou porque teve um apressado que já escutou e já foi falando sem esperar o irmão que estava do lado terminar. Com Deus, a nossa vida não é diferente. A gente às vezes quer que Deus faça coisa muito rápida. A gente às vezes quer que Deus, né? A gente quer um Deus miojo. Sabe o que é Deus miojo? 5 minutinhos está pronto o milagre. É verdade ou não é? A gente às vezes pede, Senhor, faz rápido, vem logo. E aí a gente corre o risco, sabe do quê? De deixar que as interferências de comunicação, a nossa rapidez acabe acelerando as coisas, e às vezes não é o que Deus tem para nós, não é o que Deus quer para nós, mas nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos estar ligados nisso. Por quê? Porque o mundo é especialista em fazer barulhos, e estes barulhos atrapalham, nos impedem de ouvir a voz de Deus. Nos impede de ouvir a voz de Deus. Nós temos que estar ligados nisso, nós temos que estar atentos nisso. Por isso fala para o irmão que está do seu lado e fala assim: presta atenção, para que os barulhos do mundo não atrapalhem a voz de Deus na sua vida. Amém? Nós temos que ser fiéis
Qual é a característica de quem é fiel? A primeira coisa que nós precisamos saber é que a palavra fiel é derivada ou vem da palavra, fé. Qual é a característica daquela pessoa que é fiel? Mas uma característica, ou aquela característica marcante, que eu diria além da fé, é aquela pessoa que é fiel, ela pode acontecer o que for na vida dela, ela é constante. Ah, Rogério, aconteceu isso, mas eu continuo fiel a Deus. Eu sou constante, eu estou firme nessa caminhada, eu sou constante, eu continuo em frente, eu não paro de caminhar, eu não desanimo, eu não desisto. Por mais que as coisas do mundo aconteçam, por mais que eu tenha barreiras, por mais que eu tenha pedras, por mais que eu tenha provações, eu não desisto, porque eu sou fiel e, portanto, eu sou constante. Nós vivemos em um mundo que vem nos ensinar, o que está tentando nos ensinar, que, olha, você tem que ser fiel até o momento que lhe convencer. É verdade ou não é? E Deus quer nos ensinar uma coisa muito importante, que é, nós temos que ser fiéis a algumas coisas. Nós temos que ser fiéis aos nossos princípios. Nós temos que ser fiéis à nossa família. Nós temos que ser fiéis à nossa missão. E acima de todas as coisas, nós temos que ser fiéis a Deus. Em uma meditação, quando eu estava rezando para fazer essa pregação e pedindo para Deus, o que Deus me colocava era isso aqui. Eu quero abordar algumas coisas com você sobre este tema. O primeiro tema é ser fiéis aos nossos princípios, aos seus princípios. Aí vem uma pergunta: no que você acredita? Você já fez essa pergunta para você uma vez, na sua vida? No que você acredita de verdade? Porque ninguém pode fazer alguma coisa, ou ninguém pode mudar a sua vida, ou ninguém pode conduzir a sua vida em cima de algo que ele não acredita de verdade. Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias quando nós chegamos na nossa casa. A casa acalmou, as crianças dormiram, As crianças dormiram, Aí nós temos que, quando você para e fala assim, no que eu acredito mesmo? No que eu acredito de verdade? Eu estou seguindo no caminho que eu acredito de verdade? Eu estou sendo fiel ao meu princípio, ao princípio que eu acredito, àquilo que eu aprendi? Porque se não está acontecendo isso, meu irmão, lógico, esse princípio que eu estou dizendo é assim: eu sei, Rogério, não posso roubar, não posso matar, o resto, não posso roubar, não posso matar, o resto está tudo liberado. Não é isso. Não é isso. Nós temos buscado o princípio de Cristo para a nossa vida, o princípio de Deus para a nossa vida, e nós somos fiéis e nós acreditamos verdadeiramente nesse princípio. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas têm a sua fé limitada. E o que é ter uma fé limitada? É ter uma fé que em um determinado momento convém e no outro momento não convém. Está na rodinha de amigo contando a piada suja? Convém falar de Deus? Não, porque agora está tendo uma piadinha suja, então não convém falar de Deus. Está na igreja? Convém falar piada suja? Não, agora convém falar de Deus. Mas isso não acontece em Libora não, deve acontecer lá em Londrina, em Cambé, por aqui não acontece não. Não é Londrina, não acontece. Aqui não, gente? Não é? Tem um monte de irmão de Londrina, os irmãos já vai chamar de Londrina. Sai daí do meio, irmão. Sério, sai daí, deixa de mim também. Não acontece aqui. Só uma enxambreira acontece. Pega a palavra de Deus comigo em Marcos, capítulo 4, versículo 14. Página 1326 da Bíblia da Ave Maria. Vai contar para nós a história do semeador que saiu pelo campo jogando a semente. Amém ou socorro? 1326. Marcos, capítulo 4, versículo 14 e seguintes.
Lá diz assim: o semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra nele semeada. Outros recebem a semente em um lugar pedregoso. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si. São inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aquele que recebe a semente em terra boa, escuta a palavra, acolhe-na e dão frutos 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o que está acontecendo? Jesus contou essa parábola, quando Jesus contou em forma de história, e depois ele explicou isso aqui para os discípulos dele. Ele falou que um semeador saiu pelo caminho semeando semente, jogando a semente, plantando. Diz ele que algumas sementes que ele jogou caiu na beira da estrada. Ainda algumas outras sementes que ele jogou, as sementes que caíram na beira da estrada, vieram os passarinhos e comeram a semente. Algumas outras sementes que ele jogou caíram num terreno pedregoso, cheio de pedra. As sementes brotaram, mas como o terreno era cheio de pedra, a raiz não conseguiu aprofundar. Quando veio o sol, aquela semente que não tinha raiz fincada na terra, morreu, porque a raiz estava pouco profunda. Algumas outras sementes caíram no meio dos espinheiros, no meio do espinho. Os espinheiros cresceram, junto à semente cresceu, porém como os espinheiros se fecharam sobre aquela planta, aquela semente morreu e não produziu frutos, foi sufocada. E outras sementes por fim caíram na terra boa, e essas produziram frutos 100 por um, até 100 por um. Nós então entendemos, bom, quando eu sou fiel aos meus princípios, ou aquilo que eu acredito, qual é a terra do meu coração? Qual é a semente que está caindo em mim, ou qual é a realidade da minha vida? É a semente que cai na beira da estrada, a semente que cai no terreno de pedra, com pedra, nos espinhos, ou a semente que cai numa terra boa? Nós precisamos pedir a Deus a graça de que o nosso coração seja esta terra boa, para que nós sejamos fiéis àquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus espera de nós. É fácil? Não é fácil. Para que o nosso coração seja terra boa, o que é que nós precisamos fazer? Primeira coisa é tomar cuidado se a semente que está sendo semeada não está caindo na beira da estrada. Quem já foi em alguma estrada do sítio aqui? Levanta a mão, quem já foi? Como que é uma estrada na beira do sítio? Cheio de sujeira, chão batido. Tem como nascer, crescer alguma coisa ali? A semente pode até nascer, mas vai ser difícil crescer alguma coisa ali. Quem já viu uma terra, um solo pedregoso, que é cheio de pedra? A semente vai nascer lá, mas vai ter raiz? Vai conseguir a raiz ficar ali? Não. Para aquela terra ficar boa, o que você precisa fazer? O que precisa fazer? O que é ruim nasce, né? Mas para a gente transformar aquele terreno pedregoso em terra boa, eu preciso fazer o que, gente? Arrancar as pedras, tirar as pedras, para que aquela terra fique boa. É verdade ou não é? E daí eu vou plantar e a raiz vai se aprofundar. Se a semente cair no meio dos espinhos, para que aquela semente cresça e produza fruto, o que precisa fazer com os espinhos? Precisa cortar os espinhos para que aquela semente cresça. Veja, a terra onde está a pedra é boa. A terra que tem o terreno pedregoso, se você tirar a pedra, a terra fica boa? Fica ou não?
Fica boa. Por quê? Porque ela não tem pedra. A terra é boa, então? É boa. A terra que está os espinhos, quando a semente cai, se você tira os espinhos, a semente vai crescer. A terra é boa? É ou não? A terra é ótima, é boa, vai fazer a semente crescer. Sabe o que acontece? Na nossa vida é do mesmo jeito. A natureza que está em você é uma natureza de santidade. A terra que está dentro de nós é uma terra boa, mas o pecado, como pedra, o pecado como os espinhos, ele vem muitas vezes entrando, ele vem na nossa vida e vai fazer o quê? Vai sufocar a palavra de Deus que está em mim, vai sufocar a palavra de Deus que está em ti, e nós precisamos fazer o quê? A manutenção da nossa terra. Ser fiel aos meus princípios é eu cuidar da minha vida, é eu cuidar do meu coração, para que eu seja a cada dia mais. Se está nascendo um espinho, eu tenho que ir lá e arrancar o espinho. Se tem pedra que está se criando ali, e quais são essas pedras? As pedras das mágoas, as pedras dos ressentimentos. Se essas pedras estão se formando na minha terra, eu preciso retirá-las. É fácil? Não é. Muitas vezes você vai se ferir talvez para tirar essas pedras. Quem já trabalhou na roça aqui, levanta a mão. No cabo da enxada, Carlão? O que acontece quando você não tem costume de pegar a enxada e sair caminhando na roça? Faz o que com a mão? Enche de bolha. Antes do calo, viu, irmão? Antes do calo vem a bolha, né? A bolha é um futuro calo. Mas enche de bolha, a mão fica, quando você não tem costume, ela vai ficando cheia de bolha. E dói a bolha, gente? Dói, não dói? É chato pra danar, né? É chato, dói, machuca. E é assim. Mas o que acontece? Depois de um tempo, ela cicatriza. Depois de um tempo, ela sara. Veja, nós não podemos ter medo de mexer nas pedras do nosso coração. Nós não podemos ter medo de mexer nos espinhos do nosso coração. Alguém aqui já abraçou um pé de espinheiro? São Francisco de Assis, ele pulava nos espinhos. Quando a provação lhe acometia, quando ele era tentado, ele pulava nos espinhos. Mas é isso, nós temos coragem de mexer, porque Deus quer. Veja, a terra que está em nós é boa. A terra do nosso coração é ótima. Só que o que acontece? Nós temos que fazer a manutenção, arrancar os espinheiros, arrancar as pedras para que a semente possa crescer. Amém? Olha para o irmão do seu lado. Eu sou chato mesmo, passa esse negócio de olhar para o irmão, porque nós precisamos manifestar o amor de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, a sua terra é boa. Se tem pedra, fala aí para o irmão, se tem pedra ou se tem espinho, é só limpar. Mas a terra está aí é boa, vai produzir muito fruto. Amém? Amém. Ser fiéis aos nossos princípios é isso, meu irmão. Ser fiel àquilo que você acredita é isso. Deus não está prometendo que vai ser fácil. Deus está dizendo: vamos juntos. Vamos juntos. Eu estou com você. Eu estou com você na tua dificuldade, na tua luta. Eu estou com você. Eu tenho que ser fiel à minha família. E o que é ser fiel à minha família? A primeira coisa que nós temos que entender é: a família é um projeto de Deus. Qualquer coisa que tente destruir a família vai contra o projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E ser fiel, essa fidelidade à família, implica em quê? Implica em fidelidade a quem? Quem é casado? Levanta a mão. É isso. Implica em fidelidade ao seu esposo, à sua esposa. Certo ou errado? Certo. Quem é casado na igreja, não foi isso que nós prometemos lá, não é? Quem foi casado, né? Desculpa, eu falo que foi casado porque eu sou viúvo, então eu fui casado e eu prometi, agora eu já estou liberado da promessa. Mas quem é casado e a mulher está viva, né? Ou você mata a sua mulher, ou você mata o seu marido, ou você vai ter que cumprir a sua promessa. Até o fim. E quem trai?
Quem trai a esposa, quem trai o marido? Está traindo a quem? Está traindo a Deus? Está traindo a Deus, será? Não. Também está traindo a Deus. Mas quem trai o marido, quem trai a esposa, ele está traindo ele primeiro. Ele está traindo ele primeiro. Porque ele não acredita nos princípios que ele fez, nem no juramento que ele fez, nem na promessa que ele fez. Ele está traindo ele primeiro. E aí ele não está traindo só ele. Ele está traindo ele está traindo a sua esposa, ou o seu esposo, né, se for a esposa. Ele está traindo os seus filhos, se tiver filhos. É muito mais grave do que nós imaginamos. Por isso o Senhor nos pede que esta fidelidade... por que eu tenho que ser fiel à minha família, Rogério? Por que eu tenho que ser fiel àquela megera que eu já não aguento mais? Eu tenho vontade de torcer o pescoço dela. Por que eu tenho que ser fiel àquele cachaceiro? Não é? É assim que a gente vive muitas vezes. Porque o tempo vai passando e as coisas vão se desgastando. Sabe por quê? Porque nós não vamos deixando Deus renovar. O marido tem que conquistar a esposa todos os dias, sim. A esposa tem que conquistar o marido todos os dias, sim. E os dois têm que se deixar ser conquistados por Deus. Senão não existe casamento fiel. Se nós não somos conquistados por Deus, não existe casamento fiel. Diz que tem uma história, um dia chegou uma irmã que falou assim: padre, eu já não aguento mais, eu estou brigando com a minha mulher o tempo todo, lá em casa só briga, mas ele é cabeça dura, ele só gosta de fazer as coisas que ele quer, eu não aguento mais, eu tenho vontade de brigar com ele. Pode brigar, filho. Quem é o santo do seu devoção? Não, eu creio muito no Nossa Senhora Aparecida. Então você vai com Nossa Senhora Aparecida, põe na mesa, você de um lado e ele do outro. E aí vocês começam a brigar na frente de Nossa Senhora Aparecida. Vocês vão lá, briga. Dito e feito, né? Foi conversar com a turma de Nossa Senhora Aparecida, foi em cima da mesa, então meia de um lado, marido do outro, e começaram. Então, por que você reinou para Nossa Senhora Aparecida? Então, porque você é muito desligadinho. E você também é muito desligadinho, porque você não presta atenção nisso naquilo. Quer dizer, acabou, né? Não tinha mais brilho. E o que nós estamos vivendo hoje é uma ausência de Deus dentro das nossas casas, onde as pessoas não sabem mais colocar Deus nos seus relacionamentos, onde as pessoas não sabem mais trazer Deus para dentro da sua casa. Vai falar com o filho, é tudo atropelado. Vai falar com a esposa, é tudo atropelado. Por quê? Porque Deus não está habitando dentro das nossas casas mais. E nós precisamos trazer Deus para dentro das nossas casas. Você que é casado precisa trazer Deus para dentro do seu casamento. Você que tem filho precisa trazer Deus para o relacionamento seu e dos seus filhos. Não porque eu estou falando, mas porque é uma condição para que a sua família subsista. Sabe por quê? Porque a família tem sido alvo hoje. A família tem sido alvo. E nós precisamos estar atentos com isso, meus irmãos. Precisamos estar atentos. Rogério, mas eu já andei muito longe, eu já acho que o meu casamento não tem mais jeito, agora a coisa já, a vaca já foi pro brejo, e atolou até o pescoço, já não tem mal que tirar ela de lá. Tem, irmão. Deus tudo pode fazer. Deus renova todas as coisas. Rogério, o relacionamento meu com meus filhos já está perdido. Não está nada perdido. Confia. Sempre há tempo para viver o quê? O perdão, para começar a tirar as pedras que talvez estão lá dentro do nosso coração, para começar a tirar as pedras que talvez estão ali dentro, que talvez estão ali ferindo, machucando, que estão incomodando. Sempre há tempo de recomeçar. Tem que ter opinião. Olha para o irmão que está do lado e fala: tem que ter opinião, né? Se não tiver opinião, não vai conseguir nada não, mas tem que ter opinião. Tem que ser marrento, né? Para Deus tem que ser marrento. Se não for marrento para as coisas de Deus, não. Nós temos que ser fiel à nossa missão. Feche os seus olhos um pouquinho e pergunta para você mesmo: qual é a missão que eu tenho? Qual é a missão que Deus me chama? Para que Deus me chama? Por que Deus me escolheu? Por que Deus me trouxe aqui nesse grupo de oração? Por que essa vida minha desse jeito? Qual é a missão que Deus tem para mim? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? A missão, gente, ela é igualzinho, né? Missão igual ao chamado de Deus. Missão não é uma missão muito grande não, viu? Missão é um chamado, é uma escolha.
Tem gente que fala assim, eu vou para a missão, né? Acho que vai na missa que demora 2, 3 horas a missa. Não é isso não. E tem uma outra coisa que é tão importante quanto isso. Todas as vezes que eu aceito o chamado de Deus na minha vida e que eu escolho fazer aquilo que Ele pede, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Quem quer ser feliz aqui? Levanta a mão. Ei, glória a Deus. Faz a vontade de Deus. Mas hoje tem hora que a vontade de Deus parece ser loucura. Não tem problema não. Faz a vontade de Deus que você vai ser feliz. Deus nunca dá uma cruz maior que a gente pode levar, não. Nós precisamos compreender a nossa missão, nós precisamos compreender o nosso chamado, nós precisamos compreender aquilo que Deus espera, aquilo que Deus quer de nós. Porque, gente, somente sabendo. Quem aqui já foi para Itapipoca do Itapemirim? Então, nem existe. Quem aqui já foi para Xambrê? Xambrê eu sei que existe. Você pode ir para Xambrê aqui comigo? Você me ensina o caminho? Me ensina ou não? Carlão, você já foi, né, Carlão? Para Xambrê, não foi? Dá para ir para lá? Né, Bela? Hoje tem GPS, mas se você não tivesse o GPS, você ia saber chegar lá? Xambrê? Tem que sair perguntando para um para o outro. Existe, viu, gente? Pode ver no mapa, existe. Fica lá perto de Maringá. Mas, se você não sabe como é que chegar, como é que você vai fazer para chegar lá? Não tem jeito, né? Tem ou não tem? Não tem jeito. Se você não sabe o caminho, você não vai conseguir chegar. Deus já mostrou o caminho para o céu. Deus já mostrou o caminho da nossa missão. Deus já mostrou o caminho pelo qual nós temos que percorrer. Muito mais do que isso, Ele já passou pelo caminho que nós temos que passar. Ele passou pela cruz, sim, Ele morreu, Ele foi crucificado, depois do terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele falou, Ele prometeu que todos aqueles que pela cruz com Ele passassem também no terceiro dia iriam ressuscitar. Este é o segredo da nossa missão. Não existe missão sem sacrifício, não existe entrega da vida para Deus sem renúncia, sem deixar determinadas coisas na sua vida que você acha que são boas. Não existe renúncia, missão com Deus se você não abandona talvez aquilo que são apegos na sua vida. Rogério, mas isso é muito difícil. Exatamente, não é fácil. Mas você vai ser feliz? Vai. Porque isso aí é garantia. Todas as vezes que nós estamos no meio, no centro da vontade de Deus, meu irmão, nós temos alegria. E a alegria, meu irmão, não significa ter dinheiro. A alegria não significa ter as coisas boas, né? Ter casa boa, ter carro bom, não significa nada disso. A alegria significa ter Deus no coração. Tem gente que associa, né? O mundo está muito acostumado a associar hoje as coisas de Deus. Eu sou feliz porque Deus me deu uma empresa, né? Assim como nós vemos na televisão. Não, Deus me deu uma empresa, agora eu estou empresário, estou ganhando não sei quantos mil por mês. E a gente acaba achando que Deus é isso. Uma maquininha de caça-níquel. Deus não é uma máquina de caça-níquel. Deus não vai te deixar rico. Claro, Ele vai te dar força para trabalhar. Amém? Deus vai nos dar força para ir em frente, coragem para ir em frente. E aí, o que vai acontecer? Aí o problema é seu, né? Se você não vai ficar esperando, você está no sofá esperando a graça chegar, e tem hora que você tem que correr atrás da graça. Não adianta ficar sentadinho no sofá esperando a graça chegar. Ai, Senhor, eu quero me namorar. Eu sou um namorado, uma namorada. Senhor, eu quero, né? Pentei o cabelinho, passa um batom, né? Passa um perfuminho, né? Senão não vai dar. Ai, Senhor, restaura o meu casamento, renova o meu casamento. Mas chega em casa, né? É o marido brincando, a mulher pro outro, não tem um carinho, não dá um beijo, né? Não tem um momento de intimidade do casal. Gente, não vai, casamento não vai escrever desse jeito. Tem um estudo que diz o seguinte: as mulheres traem pela carência afetiva. E os homens traem pela carência sexual. Não vou falar o que eu tenho que falar, porque tem criança aqui.
né? Mas se você não está fazendo o seu papel de mulher, o seu marido, você tem um sério risco do seu marido de trair. E se você também não está escutando a sua esposa, não está dando atenção para ela, não está ali, né, dando aquela assistência, não estou falando assistência, estou falando de escutar, de conversar, de falar que ama, de, né? Pode ter certeza que se você não falar, o Ricardão lá fora vai falar. Cuidado! Ele é cuidado. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos para isso. Nós temos que, olha, porque fazer a vontade de Deus é garantia de que você vai ser feliz. Não é garantia de que você não vai ter dificuldade. Não é garantia de que você não vai ter provação. As provações vêm, mas Deus dá força para nós irmos em frente. Amém? Está entendido? Ser fiel a Deus. Por que você tem que ser fiel a Deus? Por que, Dó? Porque Ele nos ama. Está certo. Nós temos que ser fiel a Deus em retribuição à fidelidade de Deus para conosco. Porque Deus é fiel. A palavra de Deus, em Números 23, 19. Eu vou pegar aqui, não precisa pegar não. Mas se você quiser marcar para mim em casa, na Bíblia da Ave Maria, página 202, Números, capítulo 23, versículo de 18, né, um pedacinho 18b até o 20. Lá diz assim: levanta-te, Balaque, e escuta, presta-me atenção, filho de Seor. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar e ele abençoou. Nada posso mudar. Meus irmãos, Deus não mente. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: Deus não mente. Deus é fiel. Não é que Deus torce para o Corinthians, não. Deus é fiel. Entendi? Entendeu? Deus é fiel. Fiel com o quê? Fiel conosco. Fiel com aquilo que está escrito para a nossa vida. E eu não lembro onde nós estávamos. No abastecimento, o irmão, o Adilson, da comunidade Filhos da Luz de Rolândia, ele falava: o que nós temos que fazer, para aquilo que nós somos escolhidos para fazer, Deus não vai colocar outra pessoa no teu lugar. Se você tem uma missão junto de Deus, se você tem uma missão, um chamado de Deus, Deus não vai colocar outra pessoa no teu lugar. O que você tem que fazer, você tem que fazer. O que você tem que fazer está guardado para você. Olha para o irmão e fala assim, ó: o que é teu está guardado. Fala assim: presta atenção. O que Deus tem para você vai acontecer com você. Não vai acontecer com o teu marido, não vai acontecer com o teu filho, não vai acontecer com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, com a tua irmã, não. Vai acontecer com você. O que Deus tem para você é para você. E o que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Não existe meio disso mudar. E nós precisamos tomar posse disso. Por que eu tenho que ser fiel a Deus? Simplesmente porque Deus é fiel comigo. Em retribuição, em gratidão. Em gratidão ao amor de Deus Pai, que envia o seu Filho para nos salvar. Em retribuição ao amor de um Deus que morreu na cruz, que não mediu esforços, que nos salvou, derramando o sangue e a água do seu corpo. Nós somos chamados a ser fiéis. Fiéis àquilo que nós acreditamos. E se você ainda não conseguiu entender no que você acredita, pede para Deus: Senhor, me ajuda a compreender. No que eu tenho que acreditar? Por que caminho eu tenho que seguir? De repente você está igual o borboleta na lâmpada, né? Já viu? Borboleta na janela, né? Querendo entrar para dentro de casa no escuro, fica batendo na janela, e não entra, não consegue entrar, está perdidinho. Pede para Deus direcionamento. Deus vai te caminhar, Deus vai direcionar. É só confiar, é só se entregar. Mas não vai pedir Deus miojo, por favor, né? Pede para Deus e confia. Deixa Deus, né? Deixa Deus fazer do jeito dele, do tempo dele. Toda vez que a gente quer atropelar as coisas, há uma chance muito grande da gente errar.
É igual o telefoninho sem fio que a gente fez aqui. Começou um montão de coisa aqui, chegou lá no fim só uma coisinha. Às vezes Deus tem uma graça gigantesca para você, mas você fica querendo rápido e veja com uma gracinha. Amém? Tomemos posse disso. Deus tem o tempo certo e o jeito certo de fazer. Confia no Senhor. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.